Baixa Idade Média, período em que as cidades se fortalecem através da rota de comércio e das feiras praticadas em toda a Europa. Comerciantes enriquecem e formam uma nova classe social, é a burguesia. Essa burguesia comercializava uma diversidade de itens vindas do Oriente. Entre esses principais itens estavam as especiarias, produtos esses cujo comércio na Europa era controlado por duas cidades italianas, as quais também tinham o controle das rotas de comércio no Mediterrâneo. Eram as cidades de Gênova e Veneza, que sobretaxavam esses produtos, deixando a um preço muito alto para ser comercializado na Europa. Pensando em tornar as especiarias mais competitivas na Europa e desejando se livrar do monopólio imposto pelas cidades italianas, no início do século XV, o rei português Dom Henrique I, com o financiamento da burguesia, dá início a um empreendimento nunca antes feito em grande proporção na Europa, a procura por novas rotas de comércio, com o objetivo de encontrar um caminho alternativo para as Índias, para que seus produtos pudessem ser comercializados diretamente com os portugueses. Mas por que Portugal foi a pioneira nesse empreendimento? O que Portugal tinha que os outros países não tinham? Posição geográfica privilegiada de frente para o mar. Escola de Sagres ensinava tudo sobre navegação. Foi um dos primeiros estados a se formar na Europa. Além disso, Portugal contava com tecnologia de ponta para a época, com diversos instrumentos de precisão para ajudar nas navegações, além das modernas caravelas e naus. Levando esse objetivo adiante, D. João II confia 2 caravelas ao almirante Bartolomeu Dias, para que este verificasse a extensão para o sul das costas do continente africano, encontrando assim um caminho para as Índias. Partindo de Lisboa em agosto de 1487, Bartolomeu Dias foi o primeiro a chegar ao Cabo das Tormentas em 1488, assim chamado por esta região obter grandes vendavais e tempestades. Em dezembro, consegue navegar mais a leste da costa sul-africana, região batizada por D. João II de Cabo da Boa Esperança, pois havia a esperança, a partir dali, de encontrar o tão desejado caminho para as Índias. Porém, Bartolomeu Dias não completa a viagem em decorrência de problemas com tripulantes das suas embarcações. Com a morte de D. João II, coube então ao rei D. Emanuel I dar sequência ao empreendimento das navegações e confiou ao almirante Vasco da Gama a missão de chegar até as Índias, saindo de Lisboa em 8 de julho de 1497, chegando às Índias em 20 de maio de 1498, dando início a uma permanente e lucrativa rota de comércio com o Oriente, e iniciado precedentes para que novas rotas de comércio fossem descobertas. Porém, nem tudo eram flores. As viagens marítimas, além de serem desgastantes, ainda existia toda uma mística sobre o mar tenebroso, no qual chegava um imenso e profundo abismo, e habitavam monstros marinhos e criaturas diversas. Tudo isso movia ao mesmo tempo o fascínio e o temor ao desconhecido. Mas isso não impediu que as viagens ganhassem cada vez mais intensidades. Seguida por Portugal, a Espanha dá início às viagens marítimas, financiando um genovês chamado Cristóvão Colombo, o qual tinha um projeto de chegar às Índias navegando pelo oeste, por acreditar que a Terra era redonda, ideia esta movida por diversos renascentistas da época. Cristóvão Colombo chega à ilha caribenha em 12 de outubro de 1492. Acreditando ter chego às Índias,
Colombo passa a chamar os nativos da região de índios, equívoco solucionado posteriormente por Américo Vespúcio. Após descoberto que tratava-se não das Índias, mas de um novo continente, houveram várias expedições para as Américas, agora chamada de Novo Mundo pelos europeus. E vários tratados marítimos foram feitos entre Portugal e Espanha, sendo dois os principais. O primeiro proposto em 4 de maio de 1493 pelo Papa da época Alexandre VI, denominado Bula Intercoetera, onde uma linha imaginária seria traçado a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, e todas as novas terras a serem descobertas a oeste desta linha pertenceriam à Espanha e a oeste a Portugal. Sentindo-se prejudicado com esse tratado, Portugal sugere um novo tratado, o qual é feito na cidade de Tordesilhas, na Espanha, em 1494. Era o Tratado de Tordesilhas. Segundo esse tratado, a linha imaginária agora não seria traçada mais a 100 léguas, mas sim a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, pegando assim uma parte do território americano que futuramente faria parte do Brasil. Quais foram as consequências das navegações? Mudança do eixo econômico mediterrâneo, antes controlado pelas cidades de Gênova e Veneza, agora pelo Atlântico, controlado principalmente por Portugal e Espanha, os países ibéricos. Crescimento do comércio internacional. Há quem diga que aqui são os primórdios da globalização por tamanha expansão das atividades comerciais. Expansão dos mercados em escala mundial, integração da economia europeia com de outros continentes. Afluxo de metais preciosos para a Europa, formação de impérios coloniais, acúmulo de capitais na mão da burguesia europeia, fortalecimento das monarquias nacionais, início da difusão da cultura europeia e do cristianismo, revolução tecnológica, ascensão de Portugal e Espanha como potências europeias nesta época. E aqui inicia, em vídeos que serão postados posteriormente, a história do Brasil.